Olá, o meu nome é Thalita e nesse vídeo eu e Tiago vamos apresentar a resolução de uma questão de circuitos elétricos que vai envolver o uso de resistores, potência, corrente, lei das malhas e entre outras coisas que vão ajudar no nosso entendimento sobre circuitos elétricos, certo? Então, primeiramente, eu vou mostrar a questão que a gente vai resolver nesse vídeo, que essa questão e ele vai dar a imagem desse circuito e na letra A ele vai pedir para calcular a corrente de delta e o V0 e em B ele vai pedir para mostrar que a potência fornecida e a potência recebida são iguais nesse circuito, certo? Então, inicialmente, para ajudar no nosso entendimento do circuito que é dado no geral, a gente vai analisar cuidadosamente esse circuito e a gente vai dividi-lo em malhas para facilitar o nosso entendimento, certo? Então, indo da esquerda para a direita, a gente vai ter a malha 1, a malha 2 e a malha 3, que eu não nomeei aí, porque não vai ser necessário utilizar a malha em si. Mas na malha 1, por exemplo, para facilitar o nosso entendimento, eu adotei a malha 1 como tendo sentido positivo no sentido horário, igualmente a malha 2. E por que eu fiz isso? Porque ao analisar esse circuito, a gente vê que seria mais fácil adotar o sentido positivo como horário do que o anti-horário. Mas isso aí fica a critério de cada um, certo? Mas para esse exemplo, eu adotei ambos como horário. Além disso, para a resolução desse circuito, a gente vai ter que deixar claro as correntes que vão passar por cada um dos pontos desse circuito. Por exemplo, ele vai pedir aí para a gente calcular o I delta e o I teta. Mas a gente sabe que vão existir outras correntes aí que não foram explícitas nesse desenho, que vão ser necessárias para a gente calcular o que se pede na questão, que no caso vão ser a corrente 1 e a corrente 2, certo? Porque cada um dos pontos vai ter uma corrente. E essas correntes não foram explícitas, então a gente vai ter que calcular elas também. E cada uma dessas correntes vai estar relacionada a um ponto desse circuito, como foi desenhado aqui em vermelho, certo? Então, começando pela letra A da questão. Ele vai pedir para calcular a corrente de delta e o V0 no circuito, certo? Então, tá, mas como é que a gente vai calcular as correntes desse circuito? Tem uma lei que é muito usada na física, que é a lei de Kirchhoff, das tensões. E a gente sabe que essa lei fala que a soma das potências dentro de uma malha vai ser igual a zero. Ou seja, analisando primeiramente essa malha 1, como a gente correlacionou no slide passado, que o sentido horário vai ser o positivo, então, adotando isso aqui, a lei de Kirchhoff, nessa primeira malha, a gente vai ter essa primeira equação que eu descrevi na malha 1, certo? E isso tudo vai ser igual a zero. No caso, menos 50, menos 20 vezes a corrente de θ, mais 18 vezes a corrente de delta é igual a zero. Que, quando a gente vai ver na imagem, é exatamente o que está descrito nessa malha 1, por causa da lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, usando a mesma análise, a gente vai adotar essa mesma equação na malha 2. E com isso a gente vai ter essa equação que foi descrita da malha 2, e isso tudo vai ser igual a zero, certo? Mas tem como a gente encurtar essa malha 2, a equação dessa malha 2. E no final, a gente vai ter o que foi colocado nessa última seta da linha da malha 2, que é I θ vai ser igual a 18 vezes I delta dividido por 45. Isso tudo é uma simplificação do que foi descrito na malha 2, certo? Quando a gente montou a equação da malha 2. Então, aplicando o que foi resumido na malha 2 na malha 1, a gente vai substituir o I θ da malha 1, que foi dada na malha 2, na malha 1, certo? Então, no final de tudo, a gente vai igualar isso a zero e a gente vai descobrir que o I delta vai ser igual a 5 amperes, certo? Então, voltando à equação resumida da malha 2.
como a gente descobriu que 18 vezes I delta dividido por 45 é igual a Iθ, e como a gente já descobriu que I delta é igual a 5 amperes, a gente vai aplicar novamente essa equação na malha 2, só que substituindo o valor de I delta por 5 amperes, certo? E assim a gente pode descobrir que o valor da corrente de Iθ vai ser de 2 amperes, certo? Mas, como no caso ele só pede para calcular a corrente de I delta, a gente tem que I delta é igual a 5 amperes. Eu calculei logo a de Iθ também, porque futuramente a gente vai precisar dela, certo? Então, por uma questão de facilidade, eu já calculei as duas juntas. Seguindo essa linha de raciocínio, agora na questão A, ele vai pedir também o V0. Quando a gente observa na imagem aqui do circuito, a gente vê que o V0 está relacionado à resistência de 40 ohms que ele dá na questão, certo? E a gente vê que essa resistência de 40 ohms vai passar a corrente de Iθ, certo? Então, pela lei de Ohm, a gente sabe que para calcular o que é pedido, que no caso é a voltagem ou potência, a gente pode usar a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, que no caso potência é igual a resistência vezes a corrente. E como a gente já tem que a corrente que passa por esse V0 vai ser de Iθ, que no caso a gente já descobriu anteriormente, que é de 2 amperes, e que a resistência é de 40 ohms, é só a gente aplicar tudo isso na fórmula da lei de Ohm, certo? Então, substituindo, a gente tem V0, no caso, é igual a 40 vezes 2, que é a resistência vezes a corrente nesse dado ponto, certo? E logo a gente descobre que o V0 é igual a 80 volts. Bom dia, professor. Eu me chamo Thiago Santa Rosa Cavalcante. Estou aqui para explicar a letra B da questão 20 da lista de exercício, com Thalita. Primeiramente, queria só me desculpar por não estar aparecendo a imagem como ela apareceu, mas eu acabei de descobrir que minha câmera do computador está quebrada. Mas enfim, desculpa aí. Agora, para determinar a potência tanto dissipada como fornecida, a gente precisava calcular as correntes que estão faltando ainda no nosso circuito. A gente usou basicamente o mesmo método da passada para calcular as correntes, e com isso a gente descobriu que a I1, que está passando na segunda malha, mede 42 amperes, e a I2, que está passando na primeira malha, mede 47 amperes. Agora, aplicando na fórmula da potência, a gente também precisa ver que, como anotamos o sentido da corrente horário, a gente precisa avaliar quais elementos estão fornecendo e quais estão dissipando. Com isso, a gente viu que o de 50 volts, a tensão de 50 volts, e o 20 vezes Iθ estão fornecendo energia. Com isso, a gente calculou aqui na fórmula aqui em cima, usando P igual a I ou P igual a R I ao quadrado, que são as fórmulas de potência, a gente achou 4.230 watts, certo? Aplicando nos outros elementos, a corrente vendo sentido e tal, a gente notou que todos os outros elementos estão dissipando energia. Quando também aplicamos as mesmas fórmulas com algumas alterações, a gente viu que a potência dissipada deu exatamente 4.230 também watts. Então isso quer dizer que tanto a potência fornecida quanto a dissipada estão iguais nesse circuito. E assim a gente finaliza a questão. Eu espero que tenham entendido toda a resolução e entendido também o que a gente quis passar. Obrigado por assistir e até a próxima.